Pois bem, meus amigos, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Nós estamos aqui nessa empreitada de comentar todo o Código Penal. Esse nosso projeto de Código Penal comentado, nós já gravamos alguns vídeos e fomos até o artigo de número 11. E hoje nós vamos trazer o artigo 12, um artigo muito simples, muito tranquilo, mas é muito importante que a gente lembre, antes de iniciá-lo, que com este artigo nós encerramos toda a parte de teoria da norma, ou também chamada de teoria da lei penal. Lembra que teoria da norma ou teoria da lei penal são esses assuntos que vão do artigo 1º até o artigo 12 do Código Penal. No nosso vídeo subsequente, a gente já vai começar o artigo 13, que já é a teoria do crime. Aí lembra que teoria do crime irá do artigo 13 até o artigo 31 do Código. A partir do artigo 32, aí a gente já tem a teoria da pena ou teoria da sanção penal. Então, para a gente fechar essa parte de teoria da lei penal ou teoria da norma, que trata dessas questões relacionadas à aplicação da lei penal, então acompanhe comigo aqui na tela o artigo de número 12, que trata da legislação especial, e ele vem então e diz assim: as regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados em lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, significando dizer que os institutos, os temas, as categorias trazidas aqui pelo Código Penal, elas se aplicam também à legislação extravagante. Evidentemente, pode acontecer de, excepcionalmente, a legislação extravagante trazer alguma disposição em sentido diverso. Então, por exemplo, institutos como dolo, culpa, que estão ali no artigo 18, tentativa no artigo 14, as questões relacionadas ao concurso de pessoas a partir do artigo 29, desistência voluntária e arrependimento eficaz no artigo 15. A regra, meus amigos, é que esses temas todos se aplicam à legislação extravagante. Os temas da prescrição, ali, a extinção da punibilidade a partir do artigo 107, a regra é que tudo isso se aplica à legislação extravagante. Agora, pode acontecer de a legislação extravagante ter alguma exceção, ou seja, trazer alguma regra em sentido diverso. Lembrando que legislação extravagante é todo aquele cabedal de leis que tratam de matéria penal e que não se encontram codificadas, não se encontram no nosso Código Penal. Então, a título de exemplo, a gente pode pensar aqui, olha, o Código Penal tem regras sobre a aplicação da pena de multa. Como regra, a gente aplica ali a quantidade de dias multa, que varia de 10 a 360. Só que quando a gente chega na lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, a gente vê que cada tipo penal tem um montante diferente para a quantidade de dias multa. No tráfico de drogas, por exemplo, no artigo 33, os dias multa variam de 500 a 1.500. Existe tipo penal lá na lei de drogas que chega a 4.000 dias multa. Imagina, no Código Penal o máximo seria 360. Então, veja que aqui eu tenho uma regra na legislação extravagante que destoa da regra do Código Penal. Na larga maioria das leis extravagantes que não tem uma regra parecida, a gente aplica aquele quantitativo que é do Código Penal. Outro exemplo, como regra, as agravantes, circunstâncias agravantes que estão nos artigos 61 e 62 do Código Penal, elas se aplicam aos crimes em geral. Todavia, excepcionalmente, a Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, traz algumas agravantes que são específicas dos crimes ambientais. Outro exemplo, o Código Penal ele traz quais são as penas restritivas de direito, que nós vamos analisar aqui detalhadamente no momento oportuno: a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, a interdição temporária de direitos e a limitação de final de semana. Mas, excepcionalmente, a gente pode ter na lei extravagante algumas penas que não estão nesse rol. Como, por exemplo, eu cito aqui, meus amigos, mais uma vez a lei de drogas, que no artigo 28 traz quais são as penas para o usuário e fala, por exemplo, em pena de advertência, pena de tratamento ali de algum modo para enfim, o viciado que seja categorizado como inimputável, semi-imputável, mas trata também da questão atinente ao encaminhamento a cursos ou programas educativos, também como uma forma de pena para esse usuário. O caso do tratamento seria um pouco diferente, porque ele se aproximaria mais da medida de segurança. Mas o meu objetivo é apenas dizer que a gente pode ter regras específicas na legislação extravagante. Outro exemplo, aqui no artigo 109 do Código Penal, nós temos os prazos para prescrição, os prazos prescricionais
prescricionais, e pela regra do artigo 109, o menor prazo prescricional é de 3 anos. Mas quando a gente vai, mais uma vez, para a lei de drogas, no artigo 28, ou seja, o porte de droga para consumo pessoal, o prazo de prescrição é de 2 anos apenas. Ou seja, em suma, meus amigos, é isso. Nós temos regras no Código Penal que se aplicam às leis extravagantes, né? Ou seja, a legislação penal especial, salvo quando estas leis vierem a dispor expressamente de outro modo. Se a lei não dispuser sobre determinado tema, a gente aplica as regras do Código Penal. É isso que se extrai aqui desse artigo 12 do Código Penal. Com isso, eu encerro toda essa parte de teoria da norma penal. E já no próximo vídeo, como eu disse, eu já trago o artigo 13, que já é o começo de teoria do crime, ou também chamado de teoria do delito. A gente encerra por aqui e a gente volta no próximo vídeo. Foi um prazer, fiquem com Deus. Até a próxima e bons estudos.